Um fato em foco, vamos conferir uma matéria especial que detalha os prazos para eleitores e candidatos na eleição deste ano. Atenção, você que é pré-candidato, muita atenção nessa matéria. Roda aí. O programa anuncia o fato em foco. 2022 é ano de eleição. Vamos escolher presidente, senador e deputados federal e estadual. Eleitores e candidatos precisam ficar atentos aos prazos estipulados pelo TSE. Um dos exemplos é a inscrição para ser mesário. O mesário ele pode se inscrever voluntariamente através do programa Mesário Voluntário, pelo aplicativo e-Título ou pelo site tre-mt.jus.br. O prazo é de 5 de julho a 5 de agosto é o prazo limite para a convocação dos mesários. É importante, quem pode ser mesário? Quem tem acima de 18 anos, quem não tem cargo de direção em partido político e quem não é parente em até segundo grau de algum candidato. Benefícios, o mesário ele tem a cada dia de trabalho 2 dias de folga que ele estiver à disposição da Justiça Eleitoral. Ele tem também, nos concursos públicos, ele é critério de desempate e em universidades conveniadas, essa hora que ele atua na Justiça Eleitoral é considerada hora extracurricular. Voto em trânsito. A partir do dia 18 de julho até 18 de agosto, o eleitor que não tiver em seu domicílio eleitoral, ele pode entrar no site da Justiça Eleitoral e fazer o seu cadastro para ele votar em outra localidade. Da mesma forma, o voto em trânsito ele pode ser feito para quem tem alguma dificuldade de locomoção, então ele averigua o melhor local para ele votar, e também para todos os auxiliares da Justiça e forças policiais. Fechamento de cadastro e biometria. A biometria está suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral em razão da pandemia e ela ainda não retornou. No entanto, mesmo aqueles que não fizeram o recadastramento biométrico, que são aproximadamente 400 mil eleitores no estado de Mato Grosso, eles poderão votar. Título irregular e comprovante de quitação. A partir de 5 de maio, não se pode mais regularizar a sua situação eleitoral até depois das eleições, que é novembro. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral precisa fechar o seu cadastro para alimentar os sistemas eleitorais, imprimir os cadernos de votação, e o eleitor que não se regularizou, ele pode, por meio do aplicativo e-Título, ou comparecendo a um dos cartórios eleitorais das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, requerer uma certidão circunstanciada da sua situação eleitoral que continue irregular, mas com essa certidão ele pode exercer esses direitos, como, por exemplo, abrir uma empresa, tomar posse em um concurso público. Ele deve, portanto, preferencialmente por meio eletrônico, fazer essa regularização. O aplicativo e-Título também, o eleitor pode pedir certidão de quitação eleitoral, se inscrever como mesário voluntário, pagar as multas eleitorais, verificar aonde ele vota e também baixar o seu título eleitoral. Ele pode baixar o seu título eleitoral pelo aplicativo e-Título. Convenções eleitorais. As convenções partidárias se iniciam a partir de 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto. A partir das convenções, os candidatos, então, podem requerer o registro de candidatura. Esse registro deve ser feito perante a Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. A partir do dia 16, se inicia as campanhas no rádio e na televisão. Propaganda eleitoral. A liberdade de expressão, ela vigora em nosso país. A Justiça Eleitoral, evidentemente, estará atenta a propagandas eleitorais irregulares, aquelas ilícitas que ferem a honra ou a dignidade de determinado candidato, e também aquelas propagandas eleitorais que são consideradas fake news. Pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais devem ser devidamente registradas no Tribunal Regional Eleitoral. E como os partidos políticos, eles fiscalizam em relação a este ponto específico, as pesquisas eleitorais que têm indício de irregularidade no período eleitorais, aquelas primeiras têm que saber se elas foram devidamente registradas. Porque a partir do período eleitoral é vedado qualquer tipo de enquete, qualquer tipo de aferição informal. Então, se for uma aferição informal, evidentemente o eleitor deve ficar com o pé atrás. Primeiro e segundo turnos. No primeiro turno, 2 de outubro, das 7 da manhã às 16 horas, porque o horário agora é unificado, então as eleições se iniciam às 7 e se encerram às 16, e segundo turno, no dia 30 de outubro, também no mesmo horário, das 7 da manhã às 16 horas. E denúncias. O aplicativo Pardal você baixa no seu celular e lá você pode fazer as denúncias, inclusive de modo sigiloso. Elas são encaminhadas, seja em relação à propaganda, seja em relação a demais ilícitos eleitorais, elas são encaminhadas diretamente ao Ministério Público, que adotará as ações necessárias com vistas a prevenir e coibir esses ilícitos. Registrando que o Tribunal Regional Eleitoral conta este ano, de forma inédita,
com uma Câmara Temática de Inteligência, em que todos os órgãos de inteligência atuam dentro do tribunal e terão acesso a essas informações a fim de que a atuação seja feita de forma uniforme e conjunta em todo o estado de Mato Grosso, seja em relação a ilícito de maneira em geral, seja em relação às fake news. Muito bem, ele disse tudo, muito esclarecedora a matéria, falou aí o que pode, o que não pode, muito